Olá pessoal! No vídeo de hoje vamos aprender sobre o terceiro princípio cooperativista, que é a participação econômica. Os cooperados entram com capital social e são remunerados da maneira correta, porém não podem deixar de participar e operar ativamente na cooperativa. Hoje o professor Victor vai nos ensinar muito bem sobre esse tema. Olá, meus amigos cooperativistas, meus alunos, empreendedores que querem entender mais sobre cooperativismo. Dando sequência aqui nos princípios de uma cooperativa, como bem salientou o Dr. Paulo no primeiro princípio, o Dr. Sérgio no segundo princípio, vamos falar agora um pouquinho do terceiro princípio do cooperativismo, que rege e dá as diretrizes para que uma cooperativa seja regida e administrada, né? Então, o terceiro princípio cooperativista vai falar o quê? Da participação econômica dos sócios, dos membros, né? E dentro desse princípio, a gente fez um conceito aqui para deixar didático, né? Os sócios contribuem de forma equitativa e controlam democraticamente o capital de sua cooperativa, né? Então, o que é isso, o princípio da participação econômica, né? Quando você vai entrar numa cooperativa, você vai entrar num negócio, né? E para você entrar num negócio, você precisa o quê? Aportar um capital. E esse capital é o capital social, né? Então, o capital social ele tem que ser subscrito ou integralizado, né? Ele é numerado em cotas partes e tem que ter um limite dessas cotas partes. Porque, como foi dito no início, a cooperativa é uma sociedade de pessoas, né? Então a gente fez aqui esse slide para ficar bem ilustrativo e é um princípio que o cooperado gosta, né? Que é a participação econômica. Como ele ingressa na cooperativa, precisa então aportar o capital social da cooperativa, mas também vamos mostrar a forma como ele vai ser remunerado sobre isso. A gente avançando aqui, a gente ainda dentro do terceiro princípio, né? A cooperativa pode criar fundos ou provisionamentos de recursos e de garantias de direitos sociais, previsto no artigo 7º da Lei 12.690. Então a gente fez um quadro aqui para deixar bem claro aqui numa didática, né? Então nós temos três cooperados, um exemplo de três cooperados, o Carlos, o Danilo e a Eliane. Eles, dentre a sua produção, a gente separou aqui. Então o Carlos vai ganhar 4.000, o Danilo 2.200 e a Eliane 800 reais, onde deu um total de 7.000 reais. Desse total, 10% refere-se à taxa administrativa da cooperativa. Então, dos 7.700 reais, dividido entre as suas proporcionalidades. Então, o Carlos 400, o Danilo 220, a Eliane 80, né? Proporcionalmente, todos estão 10%, que seria a taxa de administração da cooperativa. Desse montante, então, nós estamos repassando ao cooperado 90% do que ele produziu, que equivale, então, ao Carlos o valor de 3.600, o Danilo de 1.980 e da Eliane 720 reais, totalizando 6.300. Aí a gente, então, nos dispêndios, separa em sobras líquidas, é o valor em que sobrou de todo esse operacional, o fundo de reserva, uma porcentagem do que sobra vai para o fundo de reserva, e o FATS, que é uma sigla abreviada de Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, e uma porcentagem das sobras também vai para o FATS, né? E o valor que sobra, que é o final da linha, vai ser disposto para a Assembleia definir como distribuir, de acordo com a proporção. Então, dos 700 reais que a cooperativa teve de taxa administrativa, 500 reais foi o custo operacional da gestão. Então, de 700 menos 500, sobrou 200, sobras líquidas, 200. Desse montante, 10% vai para o fundo de reserva legal. É um fundo de reserva que a lei determina que ele exista. Então, de R$ 220 vai para o fundo de reserva.
Na mesma lógica, 5% do montante vai para o FATS, que é o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social. No caso aqui da simulação, R$10 vai para o FATS. Quanto sobrou dos 200? 170. Esses 170, essas sobras vão para a Assembleia, que é a Assembleia Geral Ordinária, e lá serão distribuídas proporcionalmente para cada cooperado de acordo com a sua produção. Então, desses R$170, 57,14% seria para o Carlos, que produziu mais, 31,43% seria para o Danilo, que produziu em segundo lugar, vamos chamar assim, e 11,43% vai para a Eliane, que foi quem produziu menos. Então a gente dividiu proporcionalmente as operações às sobras da Assembleia Geral Ordinária. Então a gente fez aqui um quadro bem ilustrativo, bem simples, para demonstrar como distribuem as sobras numa Assembleia. E eu espero que vocês tenham gostado e entendido de uma forma clara, simples, objetiva. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui desse princípio. Aqui também está distribuindo as sobras aqui em valor. Ali foi em porcentagem, aqui está em valor, né? 57% equivale a R$97, 31% a R$53, 11% a R$19, totalizando R$170 que a gente tinha de sobra à disposição da Assembleia. Aqui a gente está só fazendo uma setinha indicativa, né? E como eu disse, obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o nosso vídeo. Obrigado pela presença, obrigado pela atenção de vocês. Vamos dar continuidade aos princípios cooperativistas.